Aí, E aí, rapaz, meu Chico? que E alegria, aí? meu amigo. Rapaz, que bênção. O povo tá entrando aí, o Alisson, a turma boa aí. Boa noite a todos. Rapaz, prazer ver você. Tá me escutando aí E, direitinho? tô escutando, você tá me ouvindo? Rapaz, perfeito, perfeito aqui. Felipe entrando, Ah, IB, o pessoal de Pajuçara todo aí tá entrando, hein? Tem um pessoal de Pajuçara entrando aí. Pastor Admo e Maiara. Prazerzão aí de Mossoró, meu amigo, meu amigão aí também. Seja bem-vindo. Os que entraram aí, que eu acabei nem vendo aqui, mas eu salvo, agradeço. Que Deus abençoe. Né? Boa noite, Josi. Josi. Boa noite, Josi. Josi Virgínio, né? Conhece, acha? É lá de Pajuçara, aí, Jojo aí. Pastor Boabão, meu amigão do coração. Rapaz, fala, autoridade. Estou dando aqui, é o capitão, meu amigo. É você, né? Ah, rapaz, que alegria te ver, rapaz. A gente, tantas frentes, né? Tava lembrando hoje aqui, tantas frentes aqui, a gente juntos, né? Lembra da revista Fundamentos da Fé, né? A gente junto editando a revista, Os naquela congressos também. congressos, né? Congressos, N congressos, de a IPEB, a clínicas, né? Congressos de jogos, muita coisa a gente fez junto aqui. Só na revista, não sei se você sabe, mas nós conseguimos ainda espalhar cerca de 50 mil exemplares. Para um É grupo muita pequeno, coisa. é muita coisa, né? É, e você sabe uma coisa? O pessoal chega pra mim por onde eu ando, aí eu chego lá na igreja e eu acho que eu lhe conheço de algum lugar. Aí eu disse, de onde? Aí eu pergunto, você já andou por Natal, Rio Grande do Norte? Não. Eu digo, você já serviu nas Forças Armadas? Não. Aí eu digo, deve ser aí, você já leu sobre mim em algum lugar. Ele diz, ah, foi na revista. Eles lembram dessa revista, rapaz. Essa revista Inclusive o pessoal sim, pode da, dizer. da, da igreja de Samambaia, o pastor se lembrou através da revista que a gente Andou está do, frequentando aqui. isso, andou do norte a sul. Bem-vindo aí, Alessandro. Sejam bem-vindos todos. Meu, para os que não conhecem o pastor Alisson, ó, entrando aí minha filha aí, Anne Raquel. Lembra da história de Anne Raquel? Lembra? Coitada, né, rapaz? A Essa aí gente era pode. muito ruim. Pois é, o pastor Alisson, para quem não conhece, era da minha casa, da casa dele. Fizemos muitas coisas juntos para a glória de Deus. Né? Os que não sabem, o pastor Alisson, ele é graduado em Teologia e Letras, é também mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Uma das melhores universidades da Ah, América Latina. Hein? não, pode ir falar, não, porque eu fui saudar a Filomena aqui, rapaz. Sim, tá bom, bem-vindo Estou me aí. atrapalhando. Bem-vinda, Filomena, bem-vindo. Pessoal de Então, Pajuçara aí, todo mundo. foi pastor Candelária e muito os tempo, isso, conhecidos pastor, aí. amém, pastor muito tempo em Pajuçara, estudamos juntos no seminário, fizemos teologia juntos. Prazer muito grande, pastor, estar aqui com você. Hoje você tem um trabalho para a glória de Deus, né, como capelão, capitão do Exército Brasileiro, falando de Jesus para as pessoas. Então, eu sinto-me honrado por tudo que Deus tem feito através de você e que certamente vai continuar fazendo. Mas vamos aqui para o nosso tema, né? Refletir bem. Refletir bem. É uma coisa que estava pensando essa semana e que nós realmente precisamos refletir bem. Eu queria que você pudesse falar um pouco por que desse tema? Por que desse tema? Ele é pertinente para a igreja? O que você tem observado que mostra essa necessidade de refletir bem na sociedade, na vida, na família, em todos Jean, os é o tipos de... seguinte, eu vejo quase como um problema do mundo hoje, e, e é um problema que tem afetado a igreja hoje. Então, as pessoas perderam a capacidade
reflexão, né? Por que eu digo isso? Reflexão não é só pensar, mas pensar e analisar, né? Então, eu creio que esse tem sido um grande problema hoje, que tem afetado as pessoas de um modo geral. Dentro da minha simplicidade, né, eu vejo que tem afetado até as ciências, vamos dizer assim, né, várias áreas do conhecimento humano, e tem afetado também a própria igreja. Então, o nosso povo perdeu a capacidade de refletir. Tá? Então, a refletir até a ideia de pensar e analisar, né? Saber o que está falando. Você vê hoje muitos pregadores, né, até mesmo com boa vontade, e aí eu falo de uma forma geral, só para a gente ilustrar aí, não só cabe aos nossos pregadores, mas todos os pregadores espalhados aí, diversos, vamos dizer assim, é que o camarada começa uma pregação, a pregação tem início, meio e fim, mas ela não tem nada, o início não tem nada a ver com o meio não tem nada a ver com o fim e assim por diante. Então, uma coisa totalmente desconexa, né? Você vê isso também, isso reflete até na própria ideia do cristão hoje. Por exemplo, o crente hoje, ele está muito, ele é muito militante, né? Então, ele saiu de uma condição, nós saímos de uma condição que éramos apolíticos, que não nos preocupávamos com política, para uma condição de ativismo, né? Um ativismo militante. E aí você pode perceber que as pessoas passam a raciocinar dubiamente, não refletem mais nada, elas só pensam, e até a própria teologia, o próprio estudo da Bíblia, ele está agora formatado nessa ideia do ativismo, né? Do ativismo político, que é um problema, né? Que é um problema. E muito pouca reflexão. Né? É o pensar, é o mastigar, né? Como nós lemos em Deuteronômio, capítulo 6, quando Moisés transcrevia ali a palavra de Deus e dizia: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, nós vemos aqui uma importância que existia naquela época de que a palavra de Deus, e a gente pode estender isso para o conhecimento, ela deveria ter um percurso sistematizado na mente da pessoa, vamos dizer assim, o incluir essa ideia de sistematizar, ou seja, o ensino bíblico ele tinha início, meio e fim, e acredito também a própria ideia do conhecimento hoje. Então, você vê, eu acho que você na universidade, então, aí você falou que tinha muito orgulho de que eu seja capelão hoje, eu tenho muito orgulho de você ser essa autoridade lá no UFRN, né? Então, mas você tem a oportunidade de você ver teses que você começa a abrir a tese do camarada, você lê, a próprio encadeamento dos capítulos não tem uma coisa a ver com a outra, né? E isso assim em diversas áreas do conhecimento e coisa já pronta, né? Coisa já pronta. Então, eu não sei se é uma consequência do hipertexto da internet, vamos dizer assim, a gente na área de letras trabalha muito com isso, com a ideia do hipertexto, que são diversos textos que tem à nossa frente, e ali nós fazemos leituras e construímos algum saber, algum conhecimento, mas eu percebo essa ideia do conhecimento que ele está muito fragmentado. Então, você vê a exposição do conhecimento secular e muitas vezes a exposição da pregação bíblica não é algo que tem uma sequência, é fragmentado, né? E o problema da fragmentação é que a fragmentação ela é uma desconstrução, quer queiramos ou não, né? E você não tem nunca a ideia do todo, não tem nunca a ideia do geral. Então, a necessidade vem nisso. A consequência disso, vamos para a questão prática agora, né? Você tem o próprio crente, o cristão, o nosso povo, perdeu a capacidade de meditar, vamos dizer assim.
de refletir, né? Então, as pessoas, elas não refletem mais, não meditam. E aí é onde eu vejo a importância devocional, que muitas vezes nós falamos de devocional, falamos de devocional, mas o devocional deve ser justamente a nossa meditação, reflexão na palavra de Deus. E essa é uma dificuldade que vejo hoje. Então, essa é que eu vejo a necessidade. E como digo, afeta tanto o mundo secular como afeta a igreja, né? Então, as pessoas precisam parar para refletir. Esse refletir foi uma palavra que eu encontrei para significar o seguinte, que nós precisamos pensar, mas não somente pensar, analisar, né? Deus nos deu capacidade para isso, de pensar e fazer análise das diversas situações. Verdade. E hoje com tantos recursos disponíveis, né, online, fico feliz pelo Cariri estar começando um dos centros de treinamentos nosso, né? Está começando a despertar para abrir online, cursos online. Hoje, com tantas mensagens boas no YouTube, de pessoas que a gente pode dar credencial. Então, tantos livros que as pessoas têm acesso, né, de comentários, que antigamente, na nossa época, a gente não tinha isso. Né? Praticamente, a gente tinha que comprar e ter acesso à cultura, era mais elitizada. E hoje as pessoas têm acesso a tudo isso e acredito que as pessoas não, como você bem falou, essa falta de reflexão, essa falta de pensar, essa falta do pensar bíblico e dessas análises tem causado trágicas consequências. Não é verdade? E aí eu vejo, já saindo um pouco da ideia que eu digo que isso ocorre no mundo secular e ocorre na igreja, mas a gente, focando agora na igreja, né, nesse aspecto, a gente precisa pensar que as pessoas perderam a capacidade de pensar como a Bíblia, né? Com a Bíblia, vamos dizer assim. Eu lembro, pensar com a Bíblia na cabeça, vamos dizer assim, né? A gente perdeu essa capacidade. Eu não estou dizendo que perdeu, eu acho que a ideia é que diminuiu muito, né? Eu acho que Jordão falou que deu uma travada aí, não sei se travou, o meu está travado para você? Não, aqui está tranquilo, está bem, pode continuar aí. Então deve ser alguma coisa da rede dele, então. Deve ser a internet dele. Então é o seguinte, então a capacidade, você ver hoje, na nossa época, eu lembro que a gente, desde lá de Currais Novos, Santa Cruz, aquela brincadeira lá, que a gente tinha nos congressos, temas simples, como decidir o que é certo e errado. Você lembra? E a gente tinha muitos esses temas. Eu quero que a gente fazia, como é que o jovem pode decidir o que é certo e o que é errado? Primeiramente, a palavra de Deus, né? Segundo, ouça outras pessoas, né? Terceiro, veja a experiência, né? Então a gente tinha essas regrinhas naquela época e eu vou confessar que como jovem me ajudou em muitas coisas, né? E como saber a vontade de Deus, né? Como saber o que é certo ou errado. E isso me ajudava e me ajuda até hoje. Eu vejo que você vê crentes, às vezes até maduros, vêm nos fazer perguntas que aquilo poderia ser resolvido com um versículo bíblico, né? E assim, é claro que às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda. A gente, como pastor, a gente identifica se a pessoa está precisando de algo mais profundo e tal, estou usando aquilo ali como um link, né? Mas às vezes, assim, realmente fazem perguntas e até se deixam iludir por questões muito, muito pequenas, né? E aí eu vejo que a capacidade de refletir com a Bíblia e junto com isso, eu acredito que falta a leitura da Bíblia, né? Falta a leitura bíblica para que o conhecimento bíblico seja internalizado, vamos dizer assim. Na sua opinião, como nós, como pastores, como a liderança da igreja, do mundo evangélico, pode interferir e ajudar para que esse quadro possa mudar? Porque, na verdade, as pessoas precisam voltar para essa reflexão, né? Voltar à Bíblia. Em termos práticos, quais são as sugestões que você daria para ele? Olha, em termos práticos, na igreja,
Eu não sei se você lembra de um pouco das aulas do pastor Jerry Newman, né? Jerry Newman. Que ele falava a questão da exegese ou da exegese, né? Então, a exegese, você retira da Bíblia aquilo que a interpretação. A exegese, você sobrepõe a sua interpretação sobre a Bíblia, né? Então, a minha ideia, e que eu acho que pode ajudar, é a gente voltar ao estudo bíblico, mas de um estudo mais sistematizado, né? Então, eu acho que a gente está se iludindo muito com vídeos emocionais da internet. Nós estamos nos iludindo muito com narrativas, com historinhas. Claro, essas coisas ajudam, né? Você que é professor sabe disso, eu que fiz licenciatura também, eu sei que narrativas elas vão ajudar na didática, né? De passar o conteúdo, mas elas não podem. A narrativa ela não pode tomar conta do conteúdo, né? Quando você quer passar um conteúdo. E eu vejo que muitas vezes nós estamos pegando essas ilustrações e fazendo dessas ilustrações como se fosse o conteúdo e esquecendo o conteúdo bíblico. Então, a primeira coisa, nós precisamos voltar a um estudo sistematizado, né? Então, precisamos sistematizar e colocar em prática, né? Por exemplo, você sabe a questão da gramática. Então, nós como professores de português, a gente sabe que o aluno ele pode decorar a gramática inteira. Mas se ele não tiver a prática de escrever, se ele não tiver a prática de leitura, aquilo que ele aprende na gramática, ele vai logo esquecer, né? Então, a mesma coisa do ensino bíblico. Então, você precisa aprender o ensino sistematizado, e uma vez que você tem o ensino sistematizado, você tem que começar a colocar em prática, né? Colocar em prática, e isso eu digo no modo de pensar, né? Do dia a dia. Então, porque eu vejo muitas vezes que parece uma coisa desconexa. O irmão vai lá na igreja, ele ouve, vamos considerar que a pregação do pastor é uma pregação boa, expositiva, que tem começo, meio e fim, mas ele ouve aquela pregação e sai dali como se não fosse para nada com ele, né? Não serviu de nada para ele. Então, nós, como pastores, precisamos voltar a essa ideia sistematizada da Bíblia, né? Aí muitos dizem, mas é muito chato, é difícil. Então a gente tem inúmeros meios hoje que pode tornar isso mais, mais degustável, né? Vamos dizer assim, que a gente tem inúmeros meios que pode fazer isso hoje, mas que a gente pode absorver melhor isso, né? Mas realmente precisa essa ideia sistematizada e o nosso pastor, os nossos pastores, eu, você, a gente precisa aprender a raciocinar conforme a doutrina, né? Então, assim, eu fico abismado, às vezes, com perguntas que pastores fazem. Por exemplo, dentro da nossa doutrina, você vê uma coisa bem simples aí, às vezes em inúmeras questões, mas vamos citar um bem simples, escatologia, né? Então, a gente espera que, com a maturidade, com os anos que o pastor já tem, ele já saiba dirimir essas questões, né? Já saiba dirimir essas questões. Às vezes, nós encontramos problemas de igreja, né? Problemas com a igreja. E aí, eu sei que é normal a gente pedir conselho a um ao outro, mas tem coisas que são tão básicas, né? Por exemplo, problema de eclesiologia. O que é que a nossa eclesiologia diz, né? Porque nós somos uma igreja autônoma, independente, né? Acreditamos ser uma igreja que segue os padrões, não que seja neotestamentária, que isso aí seria uma aberração histórica, né? Dizer que nós hoje somos uma igreja neotestamentária, mas que tentamos seguir aos mesmos princípios e padrões de uma igreja neotestamentária, né? Mas a gente vê que no dia a dia da igreja ali, o pastor ele não sabe raciocinar o problema da igreja dele com aquilo que ele aprendeu e que ele diz crer da doutrina bíblica, entendeu? É uma coisa bem clara. Como eu estou na capelania, então a gente tem a oportunidade de conhecer inúmeros pastores religiosos e correntes teológicas, né? Mas é muito bem claro. Às vezes o camarada dele diz que é calvinista, mas a pregação dele é toda arminiana, né?
Problema. Então, aí você vê o camarada, às vezes ele é arminiano, mas a pregação dele é toda calvinista. Então, ele diz que crê naquela doutrina, porque a igreja dele diz que crê. Então, ele precisa se comprometer com a igreja, reafirmando aquela doutrina. Mas a prática dele não é aquela. Né? A prática dele de pregação, até, e não só a questão da prática, eu falo do discurso. Né? O discurso teológico dele, no dia a dia com a igreja, não é aquele. Então, e aí já entra outro problema, que é o problema da coerência. Né? O problema da coerência, ou seja, a gente. Não estou falando da questão da coerência bem no sentido moral. Né? Estou falando da questão da coerência no sentido do intelecto. Né? Eu estou falando só no sentido moral. Estou falando na questão da coerência em relação à prática cristã, que isso é outro assunto que a gente poderia falar. Mas eu falo da coerência com aquilo que a gente crê. Né? Então, se eu tenho uma prática, se eu acredito, se eu sou calvinista, vamos dizer assim, né? Isso implica que a minha pregação, a minha prática, seja calvinista. Né? Então, se eu digo que sou bíblico, a minha prática tem que ser bíblica. Né? Então, mas eu falo de uma coerência como resultado, né? Não no sentido moral específico, que aí seria uma outra questão, que a gente pode tratar também. Mas é isso, ou seja, que a reflexão é como eu falei nisso, a gramática, é você saber a gramática e ter internalizado ela. Então não adianta você estudar a gramática para a prova, você vai tirar 10 na prova, daqui a 3 meses você não sabe a diferença entre sujeito e predicado. Entendeu? Então Essa, você teve aquele conhecimento ali, estudou para tirar nota, mas não sabe aplicá-lo. Né? é verdade. Pois não. Essa questão, pastor Adson, metodológica, né, que acaba sendo um problema nosso, um problema da igreja, e um problema, por conseguinte, um problema dos centros de treinamentos de liderança, né, como os seminários. E eu estava pensando aqui, e eu tenho um sonho de ter uma plataforma que pudesse intercambiar, vamos usar até esse termo, fazer essa interlocução, fazer uma interface e, vamos dizer, talvez, uma outra palavra seria um convênio melhor para tentar ajudar a igreja, criando esse link maior desses centros de treinamento que pudesse ajudar a mudar esse quadro caótico realmente que nós vivenciamos. Quais seriam as suas sugestões para esses centros de treinamento criados pela própria igreja ou que já tem até posto aqui no nosso movimento, que recebe o nome de seminários? A gente fica até com medo de falar isso, né? Eu vou dizer por quê. Porque às vezes as pessoas entendem que a gente está só criticando, né? Ou que a gente está sendo arrogante, ou que a gente acha que sabe mais. Não é isso. Às vezes a gente precisa ter uma palavra que está em moda agora, né? Uma autoanálise, uma reflexão, para saber que alguém que está de fora pode às vezes ver coisa que nós não vemos, né? Então, isso é muito comum quando se joga xadrez. Às vezes você está vendo dois jogadores ali jogando xadrez, você tabuleiro, você vê a jogada facinho, facinho, e o companheiro que está lá no meio do jogo, às vezes joga até mais do que você, e ele não vê aquela jogada. Então, mas assim, a minha ideia não é trazer essa questão. Não é dizer que os nossos seminários não prestam, que tudo acabou, não, não é essa a ideia, mas é de parar para refletir que o que é que está acontecendo. Se realmente se realmente aquilo que está ensinando está produzindo frutos, qual a melhor coisa, o que é a melhor prova que o seminário pode ter, um seminário, instituição teológica, pode saber se ela está ensinando bem? Exato. Como é que ela pode saber? No pós, né? Quando o camarada assume a igreja, que ele assume o púlpito, e você começa a verificar o que é que ele fala no púlpito. Né? Então, e aí é uma forma que a gente vê se realmente aquele ensino, aquela formação, vamos dizer assim, realmente ajudou
e até que ponto ele ajudou e formatou a mente do pregador, vamos dizer assim, para pregar corretamente, ou ensinar corretamente, né? Então, essa é uma ideia. Por exemplo, uma coisa assim, deixa eu te ensinar, deixa eu trazer um dado aqui para vocês. Eu sei que não é do conhecimento de todos, mas assim, no Exército, por exemplo, o Exército tem a academia, né, militar das agulhas negras. Depois de um período básico de 2 anos ali, o cadete ele escolhe a arma dele, né? Então ele escolhe as diversas armas. A arma de infantaria, ele escolhe a arma de engenharia, ele pode escolher a arma de cavalaria, né, artilharia, etc. Uma coisa muito interessante que se observa é que quando você começa a tratar com esses oficiais, você percebe muitas vezes qual é a arma dele, se ele é de infantaria ou se ele é de cavalaria, só pela maneira dele agir, né? Ou seja, aquele ensino lá, não só o ensino todo da academia, mas aquele ensino específico termina até modificando, atuando na personalidade da pessoa, né? De modo que ela começa a agir conforme aquele, vamos dizer assim, pensamento que é daquela arte, né? Então, às vezes, e aí eu digo que é onde entra nosso papel da gente começar a pensar em formatar essas mentes. Não é que a gente vai fazer lavagem cerebral, né? Mas, como você falou, você usou a palavra muito certa, que é nós darmos um método, né? Termos um método, né? O método é falível? Todos os métodos são falíveis, né? Mas eles são o script, né? Um caminho a seguir e que a gente e eu acho que ele ajuda a direcionar a mente da pessoa, né? É Então, eu verdade. creio que, para a gente resumir isso, esse pensamento é que os nossos seminários precisam realmente ter um método, né? Precisa ter um método. E o que é esse método? E aí vai implicar diversas coisas, ele pensar qual é o tipo, né? Acho que você da universidade, você já ouviu falar nessa palavra, saber qual é o perfil profissiográfico da pessoa, né? Por exemplo, você que é da universidade, você sabe por que uma pessoa que se forma numa universidade particular, eu estou falando de conhecimento, né? E de atuação na profissão, que a gente vê. Porque a pessoa que se forma na universidade particular, ela é diferente de uma pessoa que se forma na universidade pública. Você se tratar com um médico que se formou na universidade pública é totalmente diferente de um médico que se formou na universidade particular. Então, ou seja, as duas instituições, só sendo de âmbitos diferentes da esfera, vamos dizer assim, civil, vamos dizer assim, esfera pública, elas formatam um tipo de profissional, né? Então, eu acredito que, e aí vem o que eu acho que as nossas instituições de ensino, as nossas igrejas precisam pensar é qual é o perfil profissiográfico do pastor que Sim. ele quer formar, que ele quer formar. Eu sei que isso dá trabalho, não é fácil, mas os resultados, a gente pelo menos não cai nessa celeuma que a gente está vivendo hoje, né? Uma das É, coisas que, uma das coisas que falta quando a é. gente, Sim, pode dizer. por exemplo, quando a gente, uma vez alguém vê alguém falar sobre o pastor Ricardo, né? O pastor Ricardo Mateus. Então alguém disse, não, o pastor Ricardo Mateus, ele era não só um professor, como ele era um doutrinador, né? É, Então, por que existe a diferença entre ser professor e você ser doutrinador, né? Professor, você dá o conteúdo, o doutrinador, ele faz você seguir aquele conteúdo, né? Então, eu creio que o grande esforço dele era esse, né? É doutrinar, e a gente precisa disso. Aí entra mais a questão de, por exemplo, muitas vezes nós utilizamos a doutrina como ativismo, né? Que a gente não quer assumir, a gente usa como ativismo a doutrina só para combater outras doutrinas, para combater outra forma de pensar diferente da gente, mas a gente não pensa na doutrina como formatadora de uma mente de uma pessoa que vai ter uma prática de vida e que vai até ajudar.
na vida da pessoa, né? Então, quando você tem um conhecimento sistematizado, enormes problemas vêm, mas você sabe puxar, sacar aquele quadrinho lá, do esquema e dizer, opa, é aqui. Se for por aqui, é assim. Se não for por aqui, não é assim, né? Então, isso termina acontecendo se o ensino for sistematizado. É verdade. Estou falando demais, não é deixando você falar, não. Não, mas está ótimo, tá ótimo. Você que tem que falar mesmo aqui. Eu só queria acrescentar aí e dizer que na questão do conteúdo, às vezes o conteúdo que até nós ensinamos, que os centros de treinamentos ensinam, a prova é essa, né? Que ele é um pouco desconectado da realidade, além de não ser sistematizado e intencional, porque não vai de encontro à realidade social das pessoas e falta essa intencionalidade de como fazer para que isso possa ter uma relação direta para corrigir essa falta de refletir bem, né? Essa falta de pensar bem. E essa falta de pensar bem. E é uma lacuna muito grande no nosso meio. Tem um texto aqui da Bíblia que eu queria que você apreciasse um pouco. É um texto bastante conhecido, que é em Filipenses 4:8, que fala do pensar, né? Então, é muito gostoso a Bíblia, ver a Bíblia. Mas antes desse texto, eu quero dizer que se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, pode fazer. Nós temos aqui conosco vários pastores, tem o pastor Manel, o Manelzinho da Carne Seca, tá lembrado dele? Está aqui conosco. Está o pastor Carlos, lá do Cariri, amigão nosso. Também está o pastor Aron, de município aqui próximo, né? Próximo Aron, tudo bom, Aron? Está aqui também conosco, né? Além de Pedro, Maurício, Luísa, Ricardo e outros da nossa igreja. Mas eu queria, além de abrir essa oportunidade para quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, ler esse texto de Filipenses 4:8 e pedir para que você pudesse explicar uma expressão que tem aqui nesse texto, que eu sei que está ligado diretamente a essa questão do pensar. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a pergunta é, pastor Adson, em termos práticos, o que em nossa cultura brasileira não é algo de boa fama, por exemplo? Na sua opinião, o que não é algo de boa fama? Já que a recomendação bíblica é que não deve ocupar o nosso pensamento. Então, se Rapaz, é muita coisa. Então, diga aí algumas coisas aí. Você está me fazendo uma pergunta impossível, rapaz, que é muita coisa. Não, mas assim, vamos colocar aquilo que eu falei no início. Eu acho que, é claro, nós não somos proibidos de termos nossa posição política, né? Vamos tocar nesse assunto, né? De forma geral e abrangente. Ninguém é proibido de ter suas concepções políticas, tá? Mas eu vejo que para o cristão, o pensamento ativista, e olha o que eu estou falando de pensamento ativista, que o camarada pode dizer, não sou ativista não, mas como aquela história que eu falei do calvinista e do arminiano, né? Ele não sou ativista não. E, na verdade, ele ser um ativista, né? Então, quando diz aqui pensar de boa fama, coisas de boa fama, é que coisas boas devem ocupar nossa mente, né? E eu acredito que quando coisas boas ocupam nossa mente, nós pensamos coisas boas e nós raciocinamos coisas boas, né? Quando nós começamos a formatar a nossa mente pela moda, pela última onda, né? Ou agora o que está aí à frente é a questão política, ativista, vamos dizer assim, isso claramente vai prejudicar a nossa reflexão. Isso claramente vai prejudicar a nossa forma de ver, né, o que a Bíblia diz corretamente. E vamos achar que estamos certos. Então, eu gosto muito de pensar, gosto muito de refletir sobre o que C.S. Lewis diz, né? O pensamento dele que diz, eu cito isso várias vezes, né, em muitas pregações minhas. Eu acredito no cristianismo
Não por aquilo que ele é, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Então, ou seja, eu creio que o cristianismo, e quando eu falo isso, falo de um cristianismo bíblico centralizado em Cristo. Quando nós estamos centralizados em Jesus, nós podemos ter a, a vida centralizada em Cristo, né? Ter a vida centralizada em Cristo e podemos ter uma visão panorâmica de tudo isso que está acontecendo. Então, nós, como cristãos, precisamos ter essa visão panorâmica. A gente não pode só ficar em um lado do xadrez, né? A gente não pode ficar só ser a, as pedras pretas, as peças pretas ou as pedras brancas do xadrez. Nós precisamos olhar panoramicamente, né? Porque do jeito que está indo, daqui a pouco a gente vai ter pastor que só prega para quem é de direita e pastor que só prega para quem é de esquerda, né? Daqui a pouco nós vamos ter igreja que é de direita e igreja para quem é de esquerda. Aí você vai ter, daqui a pouco você vai ter disciplina na igreja. Ah, você é de direita, então você vai ser disciplinado porque essa igreja é só de esquerda. Então daqui a pouco nós vamos terminar caindo nisso. E aí é onde eu vejo o problema, né? Porque, e aí eu vou fazer uma questão técnica, teológica, o fator religioso, em toda a história do mundo, se você puder perceber, e é esse o nosso papel como pastor, como ministro, que o fator religioso ele precisa transcender essas diferenças, né? Então o pastor ele deve ser aquele que ele fala com o melhor cidadão, o mais conceituado cidadão que ele puder falar, o mais santo da sua igreja, vamos dizer assim, né? Desde esse até visitar pessoas em presídio, né? Então, daqui a pouco a gente não vai visitar mais as pessoas no presídio, nem levar a palavra, porque bandido bom é bandido morto, né? Então, é claro que às vezes as pessoas na sua revolta, elas, em algum momento, elas pensam isso, né? Mas a gente, no ministério, a gente precisa ter essa visão panorâmica de ver a necessidade do pecador, do ser humano em si, né? Então, então é dentro disso que a gente precisa pensar coisas boas, e esse pensar coisas boas eu aplico a ideia da reflexão e de que o nosso pensamento deve estar calcado naquilo que a palavra de Deus ensina, né? Então essa é basicamente essa ideia, não sei se eu consegui responder. A ideia é o seguinte, resumindo aqui, Filipenses 4:8, é que a nossa mente não deve estar contaminada. O nosso pensamento não deve ser contaminado. Então, se o nosso pensamento fica contaminado, claramente nós teremos dificuldades de raciocinar biblicamente. Verdade. Eu concordo plenamente com o que você diz, acrescento que deve ser a voz profética, devemos pensar com consciência crítica, é ótimo isso, né? Refletir o que a Bíblia diz e ter as nossas intervenções de modo que a gente possa fazer uma diferença, né, como igreja, e não cegamente tomar partido A, tomar partido B, porque isso vai trazer e pode trazer trágicas consequências. Eu aprendi isso bem cedo, né? Graças a Deus, e até ele entrou agora, o pastor Soares nos ensinou isso bem cedo. Por exemplo, ele me ensinou, e isso é praticado lá na igreja de Santa Cruz, que não se cede o culto da igreja para se fazer como uma plataforma política para políticos. Então, eu acho isso muito, muito, muito louvável, porque acaba que na sua igreja você vai ter gente de direita, gente de esquerda, como você falou. Acabou de entrar também aqui o chefe lá da universidade, o professor Romilson. É um prazer muito grande ter aqui o professor Romilson. Além de Clodoaldo, Luzinete, Marquinhos, seu amigo, também está aqui conosco. Marquinhos, viu? Ô, Marquinhos, um abraço aí, rapaz. A gente discute muito, mas é bom. Faz parte, né? Faz parte do refletir bem. Eu queria que você comentasse uma frase que eu escuto muito essa frase, as pessoas falando. Nós somos o que lemos, vemos e ouvimos. Até que ponto isso é verdade, se você concorda ou não? Concordo totalmente, gente. Concordo totalmente, porque os discursos,
eles terminam formando quem nós somos, né? Terminam formatando a nossa mente. Então, se a gente parar para pensar, vamos pegar no sentido secular, além do sentido teológico e religioso, né? Se você parar para pensar, todas as nações que se desenvolveram intelectualmente, vamos dizer assim, uma educação mais eficiente, né? Uma educação mais eficiente, houve todo esse processo de, ah, de que as pessoas adquiram conteúdos desde cedo, né? Esses conteúdos, na verdade, eles são discursos, né? Eles são discursos, e esses conteúdos e discursos terminam formatando não só a pessoa, mas a característica de uma própria nação. Claro que você pode pensar em diversos outros substratos culturais, outras bases culturais que terminam formatando isso também, mas que terminam também sendo discurso. Então, para o cristão, evidentemente, aquilo que ele absorve como leitura, como discurso, né, termina influenciando grandemente na vida dele. Né? Eu tenho muita preocupação com isso, com o advento da internet também. Né? Então, e até porque alguns conteúdos que não são bons, eles são mais agradáveis do que os que nós consideramos bons. Né? E a gente não precisa ir muito longe, não. Você pega determinadas séries aí, algumas séries, séries que claramente aí incentivam outros padrões de vida, modo de vida, incentivam a, a, o suicídio, né? Incentivam um modo de vida totalmente diferente. E você acha que uma pessoa, depois de assistir 5 temporadas com 10 episódios, ela não vai ser afetada pelo conteúdo que ela viu ali? É muito difícil, precisa ser alguém muito preparado. E aquela questão, é o sonho do índio, né? Que o índio disse que teve um sonho, era um cachorro preto e um cachorro branco, e a ideia do sonho do índio, né? Que ele, no sonho dele, um cachorro preto e um cachorro branco estavam brigando e alguém perguntou, e quem era que ganhava? Quem foi que ganhou a luta? Ele disse, não, quando eu dava mais comida ao cachorro branco, o cachorro branco que vencia. Quando eu dava mais comida ao cachorro preto, o cachorro preto que vencia. Então, eu acredito que com esse advento da internet, das mídias sociais, né, de tudo que nós temos de disponível aí, e às vezes até na forma de entretenimento, que é o que é mais chamativo ainda, né, na forma de entretenimento, nós precisamos considerar que a sistematização do conhecimento é importante. Por quê? Nós precisamos fazer aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 6, inculcar. Se a gente não começar a inculcar o ensino bíblico na cabeça das pessoas, elas não vão poder reagir a esses outros discursos. Né? Ela não vai poder reagir a esses outros discursos que muitas vezes são danosos até para a formação da pessoa como ser humano. Né? Avalie ainda mais como cristão. Né? Então, é isso que a gente precisa analisar. E aí nós somos o que lemos, vemos e ouvimos. Cada vez mais nós vamos ler menos. Né? Embora eu ache que hoje as pessoas leem mais a Bíblia do que no passado. Alguns não acreditam, mas é só você analisar. Antigamente você precisava abrir a Bíblia. Hoje você abre a rede social, o Facebook é cheio de versículo bíblico lá. Mas está numa ideia tão fragmentada, está num meio tão volátil, né, que não se transforma em um método, em uma sistematização. Infelizmente isso. E pode dar a falsa impressão, pode dar a falsa impressão que a pessoa está estudando a Bíblia, está tendo conhecimento da Bíblia. Exato. Exatamente. Essa falta de sistematização metodológica é intencional. É isso que falta. De modo que a gente pode pegar lá o texto de Mateus e é claro que eu acho que essa maneira de ser da igreja hoje está um pouco distante da proposta do próprio Jesus Cristo, né, do fazer discípulo, né, nas dimensões do ensino, do batizado, então, principalmente do ensino a guardar as coisas, né? Então, eu acredito que há uma falha muito grande, né? E se espera da instituição, se espera do pastor, e acaba que
acaba que essa maneira de se fazer, deixa essas lacunas aí, vem tantos recursos, tantas propostas que nós temos aberto com o advento da internet, do mundo novo, e acabam os crentes vendo mais, alimentando mais a sua alma e ouvindo mais aquilo que é contrário a que a gente acredita que pode ser benéfico e trazer felicidade para a vida das pessoas. Eu queria que você também pudesse responder a seguinte questão: quais os critérios podemos usar para perceber quem está refletindo bem? Quais são os critérios? Eu já falei isso mais ou menos, né? Se estamos refletindo bem. Então, vamos isso para uma questão do ensino bíblico, né? Primeiramente, a gente precisa, sim, as nossas pregações precisam ter início, meio e fim. Né? Nós, como batistas, ainda colocamos introdução, 3 pontos, conclusão. Né? Então, eu acredito que a gente precisa. Por quê? Porque isso ajuda aquele que está ouvindo ali, é uma forma didática, né? De ele absorver esse conhecimento bíblico. Né? Então, isso ajuda. Depois, aquele que está ministrando, ele precisa ter uma mente sistematizada para que ele tenha coerência naquilo que ele está fazendo. E a gente começa realmente a valorizar o conteúdo bíblico e não a ilustração. Então, às vezes, nós estamos valorizando a ilustração. Que é importante a ilustração. Eu não tiro a importância. Eu creio que as nossas pregações precisam de ilustração, até porque a gente está competindo com o meio chamado internet. Né? Mas aí não adianta a gente achar que a ilustração pode substituir o conteúdo bíblico. Né? Então, às vezes eu vejo pastores que, nós temos um videozinho aqui, é um vídeo emocional, ele coloca ali. Aí eu tenho outro, e às vezes tem crente na igreja que se chateia. Mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, eu quero vir aqui para ouvir a Bíblia. Né? Então, a gente precisa ter. E às vezes a gente. E a tecnologia traz essa armadilha, né? Porque muitas vezes a gente vai estar usando a tecnologia, pensa que está inovando, né? E não estamos inovando. Né? A gente está trazendo uma coisa que já é batida para a pessoa, ela já sabe aquilo, o que ela quer, na verdade, é o estudo bíblico, vamos dizer assim. Né? Ela quer que a palavra de Deus fale ao seu coração. É verdade. Às vezes as pessoas querem usar até os recursos e usam até de maneira errada. E, além disso, não tem o mesmo padrão do que aquela pessoa acompanhou em casa. Aí, aí fica perdido, né? Fica perdido e acaba perdendo essa visão, a visão que precisa ser resgatada. E as pessoas precisam sair dessas armadilhas, né? desse lixo que tem invadido a memória das pessoas. Né? Há quanto tempo? Rapaz, eu conversei com pessoas já, converso com muita gente, e eu vejo quanto tempo as pessoas gastam, né, no WhatsApp. Tem gente gastando 7 horas, 8 horas por dia para bater papo e estar visualizando outras coisas que vão penetrar na sua memória, na sua mente, no seu pensamento, e não tem como dizer que essas coisas não vão influenciar a sua vida, que não vai estar presente na sua vida. E as pessoas deixaram de refletir sobre a palavra de Deus, sobre Deus, né? De conhecer Jesus, né? Na dimensão teórica, mas também na dimensão relacional. Pastor Adson, eu queria que você pudesse fazer as suas considerações finais e logo após a gente vai pedir para você orar, finalizando, mas queria que você pudesse fazer as suas considerações finais. Não, fica para nós o desafio, né? Então, esse desafio de a gente passar a refletir aquilo que nós realmente estamos pensando, né?
ou nem refletir no sentido geral, de nós pensarmos e analisarmos de se a gente realmente está transmitindo conteúdo relevante, né? Que muitas vezes nós estamos utilizando a Bíblia, tá? Estamos utilizando a Márcio, Juliano, todos que entraram aí são bem-vindos. Aí, rapaz! E aí, Chico? Que alegria, meu amigo. Rapaz, que bênção. O povo tá entrando aí. O Alisson, a turma boa aí. Boa noite a todos. Rapaz, prazer ver você. Tá me escutando aí direitinho? Estou escutando, você está me ouvindo? Rapaz, perfeito, perfeito aqui. Felipe entrando. E B. O pessoal de Pajuçara todo aí tá entrando, hein? Tem um pessoal de Pajuçara entrando aí. Pastor Admo e Maiara. Prazerzão de Mossoró, meu amigo. Meu amigão aí também. Seja bem-vindo. Os que entraram aí, que eu acabei nem vendo aqui, mas eu salvo, agradeço. Que Deus abençoe. Né? Josi. Josi. Boa noite, Josi. Josi Virgínio, né? Conhece, Aço? É lá de Pajuçara. Aí, Jojo aí. Pastor Gordão, meu amigão do coração. Rapaz. Fala, autoridade. Estou dando aqui, é o capitão, meu amigo. É você, né? Rapaz, que alegria te ver, rapaz. A gente, tantas frentes, né? Estava lembrando hoje aqui, tantas frentes aqui, a gente juntos, né? Lembra da revista Fundamentos da Fé, né? A gente junto editando a revista. Congressos também. Congressos, né? N congressos, de a clínicas, né? Congresso de jovens, muita coisa a gente fez junto aqui. Só na revista, não sei se você sabe, mas nós conseguimos ainda espalhar cerca de 50 mil exemplares. Para um grupo pequeno, é muita coisa, né? Isso é uma coisa, o pessoal chega para mim por onde eu ando, aí eu chego lá na igreja e eu acho que eu lhe conheço de algum lugar. Eu disse, de onde? Aí eu pergunto, você já andou por Natal, Rio Grande do Norte? Não. Eu digo, você já serviu nas Forças Armadas? Não. Aí eu digo, deve ser aí, você já leu sobre mim em algum lugar. Diz, foi na revista. E eles lembram dessa revista, rapaz. Essa revista do... Sim, pode dizer. Da igreja de Samambaia, o pastor se lembrou através da revista. Que a gente está frequentando aqui. Isso, andou do norte a sul. Bem-vindo aí, Alessandro. Sejam bem-vindos todos. Para os que não conhecem o pastor Ades, entrando aí minha filha aí, Anne Raquel. Lembra da história de Anne Raquel? Lembro. Coitada, né, rapaz? A gente era muito ruim. Pois é, o pastor Ades, para quem não conhece, era da minha casa, da casa dele. Fizemos muitas coisas juntos para a glória de Deus. Né? Os que não sabem, o pastor Ades, ele é graduado em Teologia e Letras, é também mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Uma das melhores universidades da América Latina. Hein? Não, pode ir falar, não, porque eu fui saudar a Filomena aqui, rapaz. Sim, tá bom, bem-vindo aí. Bem-vinda, Filomena, bem-vindo. Então... Pessoal de Pajuçara aí, todo mundo. Foi pastor muito tempo. Isso, pastor. Amém. Pastor muito tempo em Pajuçara. Estudamos juntos no seminário, fizemos teologia juntos. Prazer muito grande, pastor, estar aqui com você. Hoje você tem um trabalho para a glória de Deus, né, como capelão, capitão do Exército Brasileiro, falando de Jesus para as pessoas. Então, eu sinto-me honrado por tudo que Deus tem feito através de você e que certamente vai continuar fazendo. Mas vamos aqui para o nosso tema, né? Refletir bem. Refletir bem. É uma coisa que estava pensando essa semana e que nós realmente precisamos refletir bem. Eu queria que você pudesse falar um pouco por que desse tema. Por que desse tema? Ele é pertinente
para a igreja, o que você tem observado que mostra essa necessidade de refletir bem na sociedade, na vida, na família, em todos os Jean, é o estilos? seguinte, eu vejo quase como um problema do mundo hoje, e, e é um problema que tem afetado a igreja hoje. Então, as pessoas perderam a capacidade de reflexão, né? Por que eu digo isso? Reflexão não é só pensar, mas pensar e analisar, né? Então, eu creio que esse tem sido um grande problema hoje, que tem afetado as pessoas de um modo geral. Dentro da minha simplicidade, né, eu vejo que tem afetado até as ciências, vamos dizer assim, né, várias áreas do conhecimento humano, e tem afetado também a própria igreja. Então, o nosso povo perdeu a capacidade de refletir. Tá? Então, a refletir até a ideia de pensar e analisar, né? Saber o que está falando. Você vê hoje muitos pregadores, né, até mesmo com boa vontade, e aí eu falo de uma forma geral, só para a gente ilustrar aí, não só cabe aos nossos pregadores, mas todos os pregadores espalhados aí, diversos, vamos dizer assim, é que o camarada começa uma pregação, a pregação tem início, meio e fim, mas ela não tem nada, o início não tem nada a ver com o meio não tem nada a ver com o fim e assim por diante. Então, uma coisa totalmente desconexa, né? Você vê isso também, isso reflete até na própria ideia do cristão hoje. Por exemplo, o crente hoje, e ele está muito, ele é muito militante, né? Então, ele saiu de uma condição, nós saímos de uma condição que éramos apolíticos, que não nos preocupávamos com política, para uma condição de ativismo, né? Um ativismo militante. E aí você pode perceber que as pessoas passam a raciocinar dubiamente, não refletem mais nada, elas só pensam, e até a própria teologia, o próprio estudo da Bíblia, ele está agora formatado nessa ideia do ativismo, né? Do ativismo político, que é um problema, né? Que é um problema. E muito pouca reflexão, né? É o pensar, é o mastigar, né? Como nós lemos em Deuteronômio, capítulo 6, quando Moisés transcrevia ali a palavra de Deus e dizia: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, nós vemos aqui uma importância que existia naquela época de que a palavra de Deus, e a gente pode estender isso para o conhecimento, ela deveria ter um percurso sistematizado na mente da pessoa, vamos dizer assim, o incluir essa ideia de sistematizar, ou seja, o ensino bíblico ele tinha início, meio e fim, e acredito também a própria ideia do conhecimento hoje. Então, você vê, eu acho que você na universidade, então, aí você falou que tinha muito orgulho de que eu seja capelão hoje, eu tenho muito orgulho de você ser essa autoridade lá no UFRN, né? Então, mas você tem a oportunidade de você ver teses, que você começa a abrir a tese do camarada, você lê, a próprio encadeamento dos capítulos não tem uma coisa a ver com a outra, né? E isso, assim, em diversas áreas do conhecimento. E coisa já pronta, né? Coisa já pronta. Então, eu não sei se é uma consequência do hipertexto da internet, vamos dizer assim. A gente, na área de letras, trabalha muito com isso, com a ideia do hipertexto, que são diversos textos que tem à nossa frente, e ali nós fazemos leituras e construímos algum saber, algum conhecimento. Mas eu percebo essa ideia do conhecimento que ele está muito fragmentado. Então, você vê a exposição do conhecimento secular e muitas vezes a exposição da pregação bíblica
não é algo que tem uma sequência, é fragmentado, né? E o problema da fragmentação é que a fragmentação ela é uma desconstrução, quer queiramos ou não, né? E você não tem nunca a ideia do todo, não tem nunca a ideia do geral. Então, a necessidade vem nisso. A consequência disso, vamos para a questão prática agora, né? Você tem o próprio crente, o cristão, o nosso povo perdeu a capacidade de meditar, vamos dizer assim, de refletir, né? Então, as pessoas elas não refletem mais, não meditam, e aí é onde eu vejo a importância devocional, que muitas vezes nós falamos de devocional, falamos de devocional, mas o devocional deve ser justamente a nossa meditação, reflexão na palavra de Deus. E essa é uma dificuldade que vejo hoje. Então, essa é que eu vejo a necessidade. E como digo, afeta tanto o mundo secular como afeta a igreja, né? Então, as pessoas precisam parar para refletir. Esse refletir foi uma palavra que eu encontrei para significar o seguinte, que nós precisamos pensar, mas não somente pensar, analisar, né? Deus nos deu capacidade para isso, de pensar e fazer análise das diversas situações. Verdade. E hoje com tantos recursos disponíveis, né, online, fico feliz pelo Cariri estar começando um dos centros de treinamentos nosso, né? Está começando a despertar para abrir online, cursos online. Então, hoje, com tantas mensagens boas no YouTube, de pessoas que a gente pode dar credencial, então, tantos livros que as pessoas têm acesso, né, de comentários, que antigamente, na nossa época, a gente não tinha isso, né? Praticamente, a gente tinha que comprar e ter acesso à cultura, era mais elitizada. E hoje as pessoas têm acesso a tudo isso e acredito que as pessoas não, como você bem falou, essa falta de reflexão, essa falta de pensar, essa falta do pensar bíblico e dessas análises tem causado trágicas consequências. Não é verdade? E aí eu vejo, já saindo um pouco da ideia que eu digo que isso ocorre no mundo secular e ocorre na igreja, mas a gente, focando agora na igreja, né, nesse aspecto, a gente precisa pensar que as pessoas perderam a capacidade de pensar como a Bíblia, né? Com a Bíblia, vamos dizer assim. Eu lembro, pensar com a Bíblia na cabeça, vamos dizer assim, né? A gente perdeu essa capacidade. Eu não estou dizendo que perdeu, eu acho que a ideia é que diminuiu muito, né? Eu acho que Jordão falou que deu uma travada aí, não sei se travou, o meu está travado para você? Não, aqui está tranquilo, tá bem, pode continuar aí. Então deve ser alguma coisa da rede dele, então. Deve ser a internet dele. Então é o seguinte, então a capacidade, você ver hoje, na nossa época, eu lembro que a gente, desde lá de Currais Novos, Santa Cruz, aquela brincadeira lá, que a gente tinha nos congressos, temas simples, como decidir o que é certo e errado. Você lembra? Que a gente tinha muitos esses temas. Eu quero que a gente fazia, como é que o jovem pode decidir o que é certo e o que é errado? Primeiramente, a palavra de Deus, né? Segundo, ouça outras pessoas, né? Terceiro, veja a experiência, né? Então a gente tinha essas regrinhas naquela época e eu vou confessar que como jovem me ajudou em muitas coisas, né? E como saber a vontade de Deus, né? Como saber o que é certo ou errado. E isso me ajudava e me ajuda até hoje. Eu vejo que você vê crentes, às vezes até maduros, vêm nos fazer perguntas que aquilo poderia ser resolvido com um versículo bíblico, né? E assim, é claro que às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda. A gente, como pastor, a gente identifica se a pessoa está precisando de algo mais profundo e tal, usando aquilo ali como um link, né? Mas às vezes, assim, realmente fazem perguntas e até se deixam iludir por questões muito, muito pequenas, né? E aí eu vejo que a capacidade de refletir com a Bíblia e junto com isso, eu acredito que falta a leitura da Bíblia, né? Falta a leitura bíblica para que o conhecimento bíblico seja internalizado, vamos dizer assim. Na sua opinião, como
como nós, como pastores, como a liderança da igreja, do mundo evangélico, pode interferir e ajudar para que esse quadro possa mudar? Porque, na verdade, as pessoas precisam voltar para essa reflexão, né? Voltar à Bíblia. Em termos práticos, quais são as sugestões que você daria para Olha, em nós? termos práticos, na igreja, eu não sei se você lembra de um pouco das aulas do pastor Jerry Newman, né? Jerry Sim. Newman, que ele falava a questão da exegese ou da exegese, né? Então, a exegese, você retira da Bíblia aquilo que a interpretação. A exegese, você sobrepõe a sua interpretação sobre a Bíblia, né? Então, a minha ideia, e que eu acho que pode ajudar, é a gente voltar ao estudo bíblico, mas de um estudo mais sistematizado, né? Então, eu acho que a gente está se iludindo muito com vídeos emocionais da internet. Nós estamos nos iludindo muito com narrativas, com historinhas. Claro, essas coisas ajudam, né? Você que é professor sabe disso, eu que fiz licenciatura também, eu sei que narrativas elas vão ajudar na didática, né? De passar o conteúdo, mas elas não podem, a narrativa ela não pode tomar conta do conteúdo, né? Quando você quer passar um conteúdo. E eu vejo que muitas vezes nós estamos pegando essas ilustrações e fazendo dessas ilustrações como se fosse o conteúdo e esquecendo o conteúdo bíblico. Então, a primeira coisa, nós precisamos voltar a um estudo sistematizado, né? Então, precisamos sistematizar e colocar em prática, né? Por exemplo, você sabe a questão da gramática. Então, nós como professores de português, a gente sabe que o aluno ele pode decorar a gramática inteira. Mas se ele não tiver a prática de escrever, se ele não tiver a prática de leitura, aquilo que ele aprende na gramática, ele vai logo esquecer, né? Então, a mesma coisa do ensino bíblico. Então, você precisa aprender o ensino sistematizado, e uma vez que você tem o ensino sistematizado, você tem que começar a colocar em prática, né? Colocar em prática, e isso eu digo no modo de pensar, né? Do dia a dia. Então, porque eu vejo muitas vezes que parece uma coisa desconexa. O irmão vai lá na igreja, ele ouve, vamos considerar que a pregação do pastor é uma pregação boa, expositiva, que tem começo, meio e fim, mas ele ouve aquela pregação e sai dali como se não fosse para nada com ele, né? Então, não serviu de nada para ele. Então, nós, como pastores, precisamos voltar a essa ideia sistematizada da Bíblia, né? Aí muitos dizem, mas é muito chato, é difícil. Então a gente tem inúmeros meios hoje que pode tornar isso mais, mais degustável, né? Vamos dizer assim, que a gente tem inúmeros meios que pode fazer isso hoje, mas ah, que a gente pode absorver melhor isso, né? Mas realmente precisa essa ideia sistematizada e o nosso pastor, os nossos pastores, eu, você, a gente precisa aprender a raciocinar conforme a doutrina, né? Então, assim, eu fico abismado, às vezes, com perguntas que pastores fazem. Por exemplo, dentro da nossa doutrina, você vê uma coisa bem simples aí, às vezes em inúmeras questões, mas vamos citar um bem simples, escatologia, né? Então, a gente espera que, com a maturidade, com os anos que o pastor já tem, ele já saiba dirimir essas questões, né? Já saiba dirimir essas questões. Às vezes, nós encontramos problemas de igreja, né? Problemas com a igreja. E aí, eu sei que era normal a gente pedir conselho a um ao outro, mas tem coisas que são tão básicas, né? Por exemplo, problema de eclesiologia. O que é que a nossa eclesiologia diz, né? Porque nós somos uma igreja autônoma, independente, né? Acreditamos ser uma igreja que segue os padrões, não que seja neotestamentária, que isso aí seria uma aberração histórica, né? Dizer que nós hoje somos uma igreja neotestamentária, mas que tentamos seguir aos mesmos princípios e padrões de uma igreja neotestamentária, né? Mas a gente vê que no dia a dia da igreja ali, o pastor ele não sabe
raciocinar o problema da igreja dele com aquilo que ele aprendeu e que ele diz crer da doutrina bíblica, entendeu? É uma coisa bem clara. Como eu estou no meio como eu estou na capelania, então a gente tem a oportunidade de conhecer inúmeros pastores religiosos e correntes teológicas, né? Mas é muito bem claro. Às vezes o camarada dele diz que é calvinista, mas a pregação dele é toda arminiana, né? Então, aí você vê o camarada, às vezes ele é arminiano, mas a pregação dele é toda calvinista. Então, ele diz que crê naquela doutrina, porque a igreja dele diz que crê. Então, ele precisa se comprometer com a igreja, reafirmando aquela doutrina. Mas a prática dele não é aquela, né? A prática dele de pregação, até, e não só a questão da prática, eu falo do discurso, né? O discurso teológico dele no dia a dia com a igreja não é aquele. Então, e aí já entra outro problema, que é o problema da coerência, né? O problema da coerência, ou seja, a gente... Não estou falando da questão da coerência bem no sentido moral, né? Estou falando da questão da coerência no sentido do intelecto, né? Eu estou falando só no sentido moral, estou falando na questão da coerência em relação à prática cristã, que isso é outro assunto que a gente poderia falar. Mas eu falo da coerência com aquilo que a gente crê, né? Então, se eu tenho uma prática, se eu acredito, se eu sou calvinista, vamos dizer assim, né? Isso implica que a minha pregação, a minha prática, seja calvinista, né? Então, se eu digo que sou bíblico, a minha prática tem que ser bíblica, né? Então, mas eu falo de uma coerência como resultado, né? Não no sentido moral específico, que aí seria uma outra questão, que a gente pode tratar também. Mas é isso, ou seja, que a reflexão é como eu falei nisso, a gramática, é você saber a gramática e ter internalizado ela. Então não adianta você estudar a gramática para a prova, você vai tirar 10 na prova, daqui a 3 meses você não sabe a diferença entre sujeito e predicado. Entendeu? Então você teve aquele conhecimento ali, estudou para tirar nota, mas não sabe aplicá-lo, né? É verdade. Essa questão, pastor Adson, metodológica, que acaba sendo um problema nosso, um problema da igreja, e um problema, por conseguinte, um problema dos centros de treinamentos de liderança, né, como os seminários. E eu estava pensando aqui, e eu tenho um sonho de ter uma plataforma que pudesse intercambiar, vamos usar até esse termo, fazer essa interlocução, fazer uma interface e, vamos dizer, talvez, uma outra palavra seria um convênio melhor para tentar ajudar a igreja, criando esse link maior desses centros de treinamento que pudesse ajudar a mudar esse quadro caótico realmente que nós vivenciamos. Quais seriam as suas sugestões para esses centros de treinamento criados pela própria igreja ou que já tem até posto aqui no nosso movimento, que recebe o nome de seminários? A gente fica até com medo de falar isso, né? Eu vou dizer por quê. Porque às vezes as pessoas entendem que a gente está só criticando, né? Ou que a gente está sendo arrogante, ou que a gente acha que sabe mais. Não é isso. Às vezes a gente precisa ter uma palavra que está em moda agora, né? Uma autoanálise, uma reflexão, para saber que alguém que está de fora pode às vezes ver coisa que nós não vemos, né? Então isso é muito comum quando se joga xadrez. Às vezes você está vendo dois jogadores ali jogando xadrez, você tabuleiro, você vê a jogada facinho, facinho, e o companheiro que está lá no meio do jogo, às vezes joga até mais do que você, e ele não vê aquela jogada. Então, mas assim, a minha ideia não é trazer essa questão, não é dizer que os nossos seminários não prestam, que tudo acabou, não é essa a ideia, mas é de parar para refletir que o que é que está acontecendo, se realmente aquilo que está ensinando está produzindo frutos. Qual a melhor coisa, o que é a melhor prova que o seminário pode ter, um seminário, instituição teológica, pode saber
se ela está ensinando bem? Exato. Como é que ela pode saber? No pós, né? Quando o camarada assume a igreja, que ele assume o púlpito, e você começa a verificar o que é que ele fala no púlpito, né? Então, e aí é uma forma que a gente vê se realmente aquilo que aquele ensino, aquela formação, vamos dizer assim, realmente ajudou e até que ponto ele ajudou e formatou a mente do pregador, vamos dizer assim, para pregar corretamente ou ensinar corretamente, né? Então essa é uma ideia. Por exemplo, uma coisa assim, deixa eu te ensinar, deixa eu trazer um dado aqui para vocês. Eu sei que não é do conhecimento de todos, mas assim, no Exército, por exemplo, o Exército tem a academia, né, militar das Agulhas Negras. Depois de um período básico de 2 anos ali, o cadete ele escolhe a arma dele, né? Então ele escolhe as diversas armas. A arma de infantaria, ele escolhe a arma de engenharia, ele pode escolher a arma de cavalaria, né, artilharia, etc. Uma coisa muito interessante que se observa é que quando você começa a tratar com esses oficiais, você percebe muitas vezes qual é a arma dele, se ele é de infantaria ou se ele é de cavalaria, só pela maneira dele agir, né? Ou seja, aquele ensino lá, não só o ensino todo da academia, mas aquele ensino específico termina até modificando, atuando na personalidade da pessoa, né? De modo que ela começa a agir conforme vamos dizer assim, pensamento que é daquela arte, né? Então, às vezes, e aí eu digo que é onde entra nosso papel da gente começar a pensar em formatar essas mentes. Não é que a gente vai fazer lavagem cerebral, né? Mas, como você falou, você usou a palavra muito certa, que é nós darmos um método, né? Termos um método. Né? O método é falível? Todos os métodos são falíveis, né? Mas eles são o script, né? Um caminho a seguir e que eu acho que ele ajuda a direcionar a mente da pessoa, né? É Então, eu verdade. creio que, para a gente resumir isso, esse pensamento é que os nossos seminários precisam realmente ter um método, né? Precisa ter um método. E o que é esse método? E aí vai implicar diversas coisas, ele pensar qual é o tipo, né? Acho que você da universidade, você já ouviu falar nessa palavra, saber qual é o perfil profissiográfico da pessoa, né? Por exemplo, você que é da universidade, você sabe por que uma pessoa que se forma numa universidade particular, eu estou falando de conhecimento, né? E de atuação na profissão, que a gente vê. Porque a pessoa que se forma na universidade particular, ela é diferente de uma pessoa que se forma na universidade pública. Você se tratar com um médico que se formou na universidade pública é totalmente diferente de um médico que se formou na universidade particular. Então, ou seja, as duas instituições, só sendo de âmbitos diferentes da esfera, vamos dizer assim, civil, vamos dizer assim, esfera pública, elas formatam um tipo de profissional, né? Então, eu acredito que, e aí vem o que eu acho que as nossas instituições de ensino, as nossas igrejas precisam pensar é qual é o perfil profissiográfico do pastor que Sim. ele quer formar, que ele quer formar. Eu sei que isso dá trabalho, não é fácil, mas os resultados, a gente pelo menos não cai nessa celeuma que a gente está vivendo hoje, né? Uma das É, coisas que, uma das coisas que falta quando a é. gente, Sim, pode dizer. por exemplo, quando a gente, uma vez alguém vê alguém falar sobre o pastor Ricardo, né? O pastor Ricardo Mateus. Então alguém disse, não, o pastor Ricardo Mateus, ele era não só um professor, como ele era um doutrinador, né? É, Então, por que existe a diferença entre ser professor e você ser doutrinador, né? Professor, você dá o conteúdo, o doutrinador, ele faz você seguir aquele conteúdo, né? Então, eu creio que o grande esforço dele era esse, né? É doutrinar
E a gente precisa disso. Aí entra mais a questão de, por exemplo, muitas vezes nós utilizamos a doutrina como ativismo. É que a gente não quer assumir, a gente usa como ativismo a doutrina só para combater outras doutrinas, para combater outra forma de pensar diferente da gente. Mas a gente não pensa na doutrina como formatadora de uma mente de uma pessoa que vai ter uma prática de vida e que vai até ajudar na vida da pessoa, né? Então, quando você tem um conhecimento sistematizado, enormes problemas vêm, mas você sabe puxar, sacar aquele quadrinho lá, do esquema e dizer, opa, é aqui. Se for por aqui, é assim. Se não for por aqui, não é assim, né? Então, isso termina acontecendo se o ensino for sistematizado. É verdade. Estou falando demais, não é deixando você falar, não. Não, mas está ótimo, tá ótimo. Você que tem que falar mesmo aqui. Eu só queria acrescentar aí e dizer que na questão do conteúdo, às vezes o conteúdo que até nós ensinamos, que os centros de treinamentos ensinam, a prova é essa, né? Que ele é um pouco desconectado da realidade, além de não ser sistematizado e intencional, porque não vai de encontro à realidade social das pessoas e falta essa intencionalidade de como fazer para que isso possa ter uma relação direta para corrigir essa falta de refletir bem, né? Essa falta de pensar bem. E essa falta de... E é uma lacuna muito grande no nosso meio. Tem um texto aqui da Bíblia que eu queria que você apreciasse um pouco. É um texto bastante conhecido, que é em Filipenses 4:8, que fala do pensar, né? Então, é muito gostoso a Bíblia, ver a Bíblia. Mas antes desse texto, eu quero dizer que se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, pode fazer. Nós temos aqui conosco vários pastores, tem o pastor Manel, o Manelzinho da Carne Seca, tá lembrado dele? Está aqui conosco. Está o pastor Carlos, lá do Cariri, amigão nosso. Também está o pastor Aron, de município aqui próximo, né? Próximo aqui. Aron, tudo bom, Aron? Está aqui também conosco, né? Além de Pedro, Maurício, Luísa, Ricardo e outros da nossa igreja. Mas eu queria, além de abrir essa oportunidade para quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, ler esse texto de Filipenses 4:8 e pedir para que você pudesse explicar uma expressão que tem aqui nesse texto, que eu sei que está ligado diretamente a essa questão do pensar. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a pergunta é, pastor Adson, em termos práticos, o que em nossa cultura brasileira não é algo de boa fama, por exemplo? Na sua opinião, o que não é algo de boa fama? Já que a recomendação bíblica é que não deve ocupar o nosso pensamento. Então, se Rapaz, é muita coisa. Então, diga aí algumas coisas aí. Você está me fazendo uma pergunta impossível, rapaz, que é muita coisa. Não, mas assim, vamos colocar aquilo que eu falei no início. Eu acho que, claro, nós não somos proibidos de termos nossa posição política, né? Vamos tocar nesse assunto, né? De forma geral e abrangente. Ninguém é proibido de ter suas concepções políticas, tá? Mas eu vejo que para o cristão, o pensamento ativista, e olha o que eu estou falando de pensamento ativista, que o camarada pode dizer, não sou ativista não, mas como aquela história que eu falei do calvinista e do arminiano, né? Ele não sou ativista não. E, na verdade, ele ser um ativista, né? Então, quando diz aqui pensar de boa fama, coisas de boa fama, é que coisas boas devem ocupar nossa mente, né? E eu acredito que quando coisas boas ocupam nossa mente, nós pensamos coisas boas e nós raciocinamos coisas boas, né? Quando nós começamos a formatar a nossa mente pela moda, pela última onda, né? Ou agora o que está aí à frente é a questão política, ativista, vamos dizer assim, isso claramente vai prejudicar a nossa reflexão. Isso claramente vai prejudicar a nossa
a forma de ver, né, o que a Bíblia diz corretamente. E vamos achar que estamos certos. E vamos achar que estamos certos. Então, eu gosto muito de pensar, gosto muito de refletir sobre o que C.S. Lewis diz, né? O pensamento dele que diz, eu acredito no, eu cito isso várias vezes, né, em muitas pregações minhas. Eu acredito no cristianismo não por aquilo que ele é, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Então, ou seja, eu creio que o cristianismo, e quando eu falo isso, falo de um cristianismo bíblico centralizado em Cristo. Quando nós estamos centralizados em Jesus, nós podemos ter a, a vida centralizada em Cristo, né? Ter a vida centralizada em Cristo e podemos ter uma visão panorâmica de tudo isso que está acontecendo. Então, nós, como cristãos, precisamos ter essa visão panorâmica. A gente não pode só ficar em um lado do xadrez, né? A gente não pode ficar só ser as pedras pretas, as peças pretas ou as pedras brancas do xadrez. Nós precisamos olhar panoramicamente, né? Porque do jeito que está indo, daqui a pouco a gente vai ter pastor que só prega para quem é de direita e pastor que só prega para quem é de esquerda. Né? Daqui a pouco nós vamos ter igreja que é de direita e igreja para quem é de esquerda. Aí você vai ter, daqui a pouco você vai ter disciplina na igreja. Ah, você é de direita, então você vai ser disciplinado porque essa igreja é só de esquerda. Então daqui a pouco nós vamos terminar caindo nisso. E aí é onde eu vejo o problema, né? Porque, e aí eu vou falar de uma questão técnica, teológica, o fator religioso, em toda a história do mundo, se você puder perceber, e é esse o nosso papel como pastor, como ministro, que o fator religioso ele precisa transcender essas diferenças, né? Então o pastor ele deve ser aquele que ele fala com o melhor cidadão, o mais conceituado cidadão que ele puder falar, o mais santo da sua igreja, vamos dizer assim, né? Desde esse até visitar pessoas em presídio, né? Então, daqui a pouco a gente não vai visitar mais as pessoas no presídio, nem levar a palavra, porque bandido bom é bandido morto, né? Então, é claro que às vezes as pessoas na sua revolta, elas, em algum momento elas pensam isso, né? Mas a gente, no ministério, a gente precisa ter essa visão panorâmica de ver a necessidade do pecador, do ser humano em si, né? Então, então é dentro disso que a gente precisa pensar coisas boas, e esse pensar coisas boas eu aplico a ideia da reflexão e de que o nosso pensamento deve estar calcado naquilo que a palavra de Deus ensina, né? Então, essa é basicamente essa ideia, não sei se eu consegui responder. A ideia é o seguinte, resumindo aqui, Filipenses 4:8, é que a nossa mente não deve estar contaminada. O nosso pensamento não deve ser contaminado. Então, se o nosso pensamento fica contaminado, claramente nós teremos dificuldades de raciocinar biblicamente. Verdade. Eu concordo plenamente com o que você diz, acrescento que deve ser a voz profética, devemos pensar com consciência crítica, é ótimo isso, né? Refletir o que a Bíblia diz e ter as nossas intervenções de modo que a gente possa fazer uma diferença, né, como igreja, e não cegamente tomar partido A, tomar partido B, porque isso vai trazer e pode trazer trágicas consequências. Eu aprendi isso bem cedo, né? Graças a Deus, e até ele entrou agora, o pastor Soares nos ensinou isso bem cedo. Por exemplo, ele me ensinou, e isso é praticado lá na igreja de Santa Cruz, que não se cede o culto da igreja para se fazer como uma plataforma política para políticos. Então, eu acho isso muito, muito, muito louvável, porque acaba que na sua igreja você vai ter gente de direita, gente de esquerda, como você falou. Acabou de entrar também aqui o chefe lá da universidade, o professor Romilson. É um prazer muito grande ter aqui o professor Romilson. Além de Clodoaldo, Luzinete, Marquinhos, seu amigo, também está aqui conosco. Marquinhos, viu? Ô, Marquinhos, um abraço aí, rapaz. A gente discute muito, mas é bom.
mas faz parte, né? Faz parte do refletir bem. Eu queria que você comentasse uma frase que eu escuto muito essa frase, as pessoas falando. Nós somos o que lemos, vemos e ouvimos. Até que ponto isso é verdade, se você concorda ou não? Concordo totalmente, gente. Concordo totalmente, porque os discursos, eles terminam formando quem nós somos, né? Terminam formatando a nossa mente. Então, se a gente parar para pensar, vamos pegar no sentido secular, além do sentido teológico e religioso, né? Se você parar para pensar, todas as nações que se desenvolveram intelectualmente, vamos dizer assim, uma educação mais eficiente, né? Uma educação mais eficiente, houve todo esse processo de, de que as pessoas adquiram conteúdos desde cedo, né? Esses conteúdos, na verdade, eles são discursos, né? Eles são discursos, e esses conteúdos e discursos terminam formatando não só a pessoa, mas a característica de uma própria nação. Claro que você pode pensar em diversos outros substratos culturais, outras bases culturais que terminam formatando isso também, mas que terminam também sendo discurso. Então, para o cristão, evidentemente, aquilo que ele absorve como leitura, como discurso, né, termina influenciando grandemente na vida dele. Né? Eu tenho muita preocupação com isso, com o advento da internet também. Né? Então, e até porque alguns conteúdos que não são bons, eles são mais agradáveis do que os que nós consideramos bons. Né? E a gente não precisa ir muito longe, não. Você pega determinadas séries aí, algumas séries, séries que claramente aí incentivam outros padrões de vida, modo de vida, incentivam a, a, o suicídio, né? Incentivam um modo de vida totalmente diferente. E você acha que uma pessoa, depois de assistir 5 temporadas com 10 episódios, ela não vai ser afetada pelo conteúdo que ela viu ali? É muito difícil, precisa ser alguém muito preparado. E aquela questão, é o sonho do índio, né? Que o índio disse que teve um sonho, era um cachorro preto e um cachorro branco, e a ideia do sonho do índio, né? Que ele, no sonho dele, um cachorro preto e um cachorro branco estavam brigando e alguém perguntou, e quem era que ganhava? Quem foi que ganhou a luta? Ele disse, não, quando eu dava mais comida ao cachorro branco, o cachorro branco que vencia. Quando eu dava mais comida ao cachorro preto, o cachorro preto que vencia. Então, eu acredito que com esse advento da internet, das mídias sociais, né, de tudo que nós temos de disponível aí, e às vezes até na forma de entretenimento, que é o que é mais chamativo ainda, né, na forma de entretenimento, nós precisamos considerar que a sistematização do conhecimento é importante. Por quê? Nós precisamos fazer aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 6, inculcar. Se a gente não começar a inculcar o ensino bíblico na cabeça das pessoas, elas não vão poder reagir a esses outros discursos. Né? Ela não vai poder reagir a esses outros discursos que muitas vezes são danosos até para a formação da pessoa como ser humano. Né? Avalie ainda mais como cristão. Né? Então, é isso que a gente precisa analisar. E aí, nós somos o que lemos, vemos e ouvimos. Cada vez mais nós vamos ler menos. Né? Embora eu ache que hoje as pessoas leem mais a Bíblia do que no passado. Alguns não acreditam, mas é só você analisar. Antigamente você precisava abrir a Bíblia. Hoje você abre a rede social, o Facebook é cheio de versículo bíblico lá. Mas está numa ideia tão fragmentada, está num meio tão volátil, né, que não se transforma em um método, em uma sistematização. Infelizmente isso. E pode dar a falsa impressão, e pode dar a falsa impressão que a pessoa está estudando a Bíblia, está tendo conhecimento da Bíblia.
Exato. Exatamente. Essa falta de sistematização metodológica é intencional. É isso que falta. De modo que a gente pode pegar lá o texto de Mateus e é claro que eu acho que essa maneira de ser da igreja hoje está um pouco distante da proposta do próprio Jesus Cristo, né, do fazer discípulo, né, nas dimensões do ensino, do batizado, e então, principalmente do ensino a guardar as coisas, né? Então, eu acredito que há uma falha muito grande, né? E se espera da instituição, se espera do pastor, e acaba que essa maneira de se fazer, deixa essas lacunas, aí vem tantos recursos, tantas propostas que nós temos aberto com o advento da internet, do mundo novo, e acabam os crentes vendo mais, alimentando mais a sua alma e ouvindo mais aquilo que é contrário a que a gente acredita que pode ser benéfico e trazer a felicidade para a vida das pessoas. Eu queria que você também pudesse responder a seguinte questão: quais os critérios podemos usar para perceber quem está refletindo bem? Quais são os critérios? Eu já falei isso mais ou menos, né? Se estamos refletindo bem. Então, vamos isso para uma questão do ensino bíblico, né? Primeiramente, a gente precisa, sim, as nossas pregações precisam ter início, meio e fim, né? Nós, como batistas, ainda colocamos introdução, 3 pontos, conclusão, né? Então, eu acredito que a gente precisa. Por quê? Porque isso ajuda aquele que está ouvindo ali, é uma forma didática, né? De ele absorver esse conhecimento bíblico, né? Então, isso ajuda. Depois, aquele que está ministrando, ele precisa ter uma mente sistematizada para que ele tenha coerência naquilo que ele está fazendo. E a gente começa realmente a valorizar o conteúdo bíblico e não a ilustração. Então, às vezes, nós estamos valorizando a ilustração. Que é importante a ilustração. Eu não tiro a importância. Eu creio que as nossas pregações precisam de ilustração, até porque a gente está competindo com o meio chamado internet, né? Mas aí não adianta a gente achar que a ilustração pode substituir o conteúdo bíblico, né? Então, às vezes eu vejo pastores que, nós temos um videozinho aqui, é um vídeo emocional, ele coloca ali. Aí eu tenho outro, e às vezes tem crente na igreja que se chateia. Mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, eu quero vir aqui para ouvir a Bíblia, né? Então, a gente precisa ter, e às vezes a gente, a tecnologia traz essa armadilha, né? Porque muitas vezes a gente vai estar usando a tecnologia, pensa que está inovando, né? E não estamos inovando. A gente está trazendo uma coisa que já é batida para a pessoa, ela já sabe aquilo, o que ela quer, na verdade, é o estudo bíblico, vamos dizer assim, né? Ela quer que a palavra de Deus fale ao seu coração. É verdade. Às vezes as pessoas querem usar até os recursos e usam até de maneira errada, e além disso não tem o mesmo padrão do que aquela pessoa acompanhou em casa. Aí fica perdido, né? Fica perdido e acaba perdendo essa visão, a visão que precisa ser resgatada. E as pessoas precisam sair dessas armadilhas, né? desse lixo que tem invadido a memória das pessoas, né? Há quanto tempo? Rapaz, eu conversei com pessoas já, converso com muita gente, e eu vejo quanto tempo as pessoas gastam, né, no WhatsApp. Tem gente gastando 7 horas, 8 horas por dia para bater papo e estar visualizando outras coisas que vão penetrar na sua memória, na sua mente, no seu pensamento, e não tem como dizer que essas coisas não vão influenciar a sua vida, que não vai estar presente na sua vida. E as pessoas deixaram de refletir sobre a palavra de Deus, sobre Deus, né?
de ter de conhecer Jesus, né, na dimensão teórica, mas também na dimensão relacional. Pastor Adson, eu queria que você pudesse fazer as suas considerações finais e logo após a gente vai pedir para você orar, finalizando, mas queria que você pudesse fazer as suas considerações finais. Não, fica para nós o desafio, né? Então, esse desafio da gente passar a refletir aquilo que nós realmente estamos pensando, né? Ou nem refletir no sentido geral, de nós pensarmos e analisarmos de se a gente realmente está transmitindo conteúdo relevante, né? Que muitas vezes nós estamos utilizando a Bíblia, tá? Estamos utilizando a Bíblia e o conteúdo não é relevante, né? Então, a gente está trazendo... e aí a gente termina tirando até a autoridade da Bíblia nisso, né? E realmente de tornar relevante aquilo que nós estamos apresentando. Essa reflexão, a palavra de Deus, a gente precisa parar com a pregação instantânea, né? Eu vou ver aqui o texto, eu abro qualquer texto, e aí eu prego de qualquer maneira, eu vou dizer algumas coisas, e essa própria pregação ela não é refletida, né? E o refletir bem de ter coisas boas na mente, né? De tirar esse lixo aí, retirar esse lixo, e nós começarmos a colocar o conteúdo bíblico, o conteúdo doutrinário, né? O conteúdo sistematizado das Escrituras, para que nos ajude a resolver os nossos problemas, né? Ou seja, nós não precisamos de uma teologia que seja uma gramática que não é utilizada, né? É forçado a aprender essa gramática, mas não é utilizada na prática. Nós precisamos que essa teologia, essa doutrina, ela seja internalizada, faça parte da vida da pessoa, né? Eu sei que é um desafio, mas nós precisamos começar a colocar isso em prática, né? E para finalizar esse refletir bem, ao refletir também do nosso ser enquanto ser espiritual, né? Então nós passarmos a refletir as coisas de Deus, né? Não viver como, às vezes até como animal irracional, tomando as decisões ou tomando as decisões minuto a minuto sem refletir o que aconteceu na hora passada, né? Então precisamos parar um pouco, buscar um lugar para devocional, né? Para conversar com Deus, saber o que é que está acontecendo na minha vida hoje, o que é que eu preciso melhorar na minha vida. Então esse aí é o que eu digo, se refletir, pensar e analisar, né? Pensar no sentido mais abrangente e a análise de nós avaliarmos como é que nós estamos vivendo. Ninguém faz isso mais, né? É verdade. O pastor Arão está lembrando aqui, ele é pastor de Monte Alegre, que é cidade aqui do Rio Grande do Norte. Ele está lembrando aqui de uma das suas pregações, né? Fidelidade na exposição das Escrituras. Ainda lembra disso, tem uma memória boa, né? A gente tem a memória está lembrando. E Marquinhos botou um texto aqui no Salmo 119, o verso 97, que diz: quanto amo a tua lei, e a minha meditação todo o dia, né? É a minha meditação todo dia. Quanto amo a tua lei. Um versículo maravilhoso, a gente precisa estar sintonizado, conectado com a palavra, né? Que essa palavra seja intencional na mente, no refletir no coração de cada um de nós. Pastor Adson, muito obrigado, muito obrigado. Deus te abençoe. Um abraço aí em Dona Ana, um abraço nos meninos. E logo que vier aqui em Natal, será um prazer recebê-lo aqui na nossa casa, para a gente matar a saudade, né? E vamos continuar orando uns pelos outros, esperando que Deus possa nos usar para a glória dele, conforme a vontade dele, que a gente possa, sobretudo, refletir bem, pensar bem, meditar bem.
e sistematizar isso na nossa cabeça, na nossa mente e no nosso coração. Por favor, ore por nós, pastor, terminando aqui essa live. Agora, você vai me deixar envergonhado agora. Eu nunca orei assim na frente de vídeo, né? Mas a gente pode terminar aqui com a bênção araônica e a bênção apostólica, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, sobre nós, e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós resplandeça o rosto e nos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos os filhos de Deus e com as nossas famílias agora e para todo sempre. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, queridão. Um abração aí, fica com Deus. Um abraço a todos, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Amém.